Da tribuna da Câmara, os deputados Capitão Alden e Messias Donato denunciaram a morte de um preso político do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, enquanto estava sob custódia do Estado e com um pedido de soltura feito pela Procuradoria-Geral da República, que não foi apreciado pelo relator. O deputado Capitão Alden lembrou a frase: "A injustiça que se faz a um é uma ameaça que se faz a todos", e disse: "Essa frase simboliza exatamente o que estamos vivenciando neste país." Alden lamentou a perversidade de alguns membros da extrema esquerda que chegaram a comemorar a morte do preso político. O deputado lembrou que Clériston Pereira da Cunha era um cidadão comum que via diariamente a sua Constituição rasgada, desrespeitada, porque um único homem simplesmente resolvia, ao arrepio da lei, fazer o que lhe agradava e não cumpria a lei. Capitão Alden mostrou os absurdos nos processos contra os presos do 8 de janeiro como a acusação de associação criminosa armada contra pessoas que portavam bíblias e bandeiras do Brasil. Ele também questionou a narrativa de golpe de Estado, comparando com golpes de Estado de verdade. Alden disse: "O que nós vimos? Cidadãos, homens e mulheres, crianças, idosos, segurando uma Bíblia, uma bandeira do Brasil, serem acusados de tentativa de golpe, como um simples ato de vandalismo. Que sejam punidos aqueles que eventualmente cometeram atos de vandalismo, mas que sejam punidos conforme a legislação." O deputado denunciou a omissão das casas legislativas. "É uma vergonha que esta casa se porte diariamente como se nada estivesse acontecendo. Um brasileiro que foi morto, pelo Estado, pela omissão do Estado, e não garantir a esse homem e nem a outros tantos que ainda continuam presos o direito mínimo do devido processo legal e o de ser julgado conforme as leis." O deputado Messias Donato, por seu turno, relatou: "Subo esta tribuna para traduzir e, ao mesmo tempo, externar, fazer ecoar em todo o Brasil aquilo que a grande mídia, por alguma razão, não deu cobertura. Nós estivemos no sepultamento, no velório de um preso político que veio a óbito na Papuda, com seus direitos tendo sido jogados no lixo. Clériston, carinhosamente chamado e conhecido como Clezão, de 46 anos, estava preso, apesar de laudos médicos constatarem suas comorbidades. Na verdade, até a PGR já havia dado parecer de revogação dessa prisão desde o dia 1º de setembro. Mas, infelizmente, passaram-se 2 meses e Clériston veio a óbito." Donato repudiou as tentativas de retratar os manifestantes pacíficos como criminosos e denunciou que essas narrativas são divulgadas justamente pelas mesmas pessoas que defendem criminosos reais. Ele lembrou que a extrema-esquerda brasileira vem promovendo a defesa do grupo Hamas e que há até mesmo manifestações em defesa dos atos criminosos daquele grupo. Messias Donato questionou: "A pergunta que eu faço é: por que o STF não manda prender essas pessoas que estão nas ruas de fato fazendo apologia ou fazendo manifestação a esse grupo que realmente é composto de que estão exterminando pessoas comuns, pessoas simples?" Eu encerro a minha fala, senhor presidente, aqui, externando meus sentimentos à família do Clériston, às suas 2 filhas, à sua esposa, à sua mamãe. O Clériston pode hoje ser considerado um patriota, não um Hoje ele não esteve presente, meu desembargador, Dr. Sebastião, naquele ato, mas estava presente no coração de mais de 200 milhões de brasileiros. As prisões políticas após o 8 de janeiro são alguns dos mais recentes sinais de que no Brasil os cidadãos não vivem em uma democracia. Para um grupo de pessoas e empresas, a tirania ganha contornos de implacável perseguição política e ideológica, e esse grupo marcado vem sendo perseguido há muito tempo, com medidas arbitrárias como prisões políticas, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e confiscos.
A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, o jornal tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, em decisão aplaudida pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, a intenção é impedir o funcionamento do jornal, o concorrente, privando-o de sua fonte de renda. Há mais de 28 meses, todos os nossos rendimentos são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia e trazendo os fatos da política brasileira. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, senhores deputados, povo brasileiro. Já dizia o barão de Montesquieu, a injustiça que se faz a um é uma ameaça que se faz a todos. E essa frase, ela simboliza exatamente o que estamos vivenciando nesse país. Infelizmente, adoradores, adeptos dos partidos de esquerda, de comunistas, batendo palmas para o que aconteceu com o nosso patriota Clériston, que, igual a mim, baiano, que acredita no seu país, que acredita e confia na Constituição brasileira, que infelizmente tem visto diariamente a sua Constituição rasgada, desrespeitada, porque um único homem simplesmente resolve, ao arrepio da lei, fazer aquilo que lhe agrada e não cumprir a lei. Quando nós vemos as punições, as condenações dos brasileiros envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro, estamos vendo associação criminosa armada. Que arma, Cabo Gilberto? Uma Bíblia? Uma bandeira do Brasil? Orar, cantar, louvor? Essas são as armas nas quais tentaram impor um golpe. A abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Golpe de Estado. Eu consultei recentemente no Wikipédia a quantidade de golpes e tentativas de golpe que ocorreram dos anos de antes de Cristo até a presente data. E aí nós trazemos uma série de fatos históricos, trazendo golpes e tentativas de golpe. E Messias Donato, sabe o que havia em comum em todas essas tentativas de golpe? Morte, arma de fogo, participação das Forças Armadas, participação de um ou outro poder, participação direta de pessoas que poderiam, com a Força Armada, destituir um presidente legitimamente eleito, ou um governante legitimamente eleito, ou um rei, um soberano. E o que nós vimos? Cidadãos, homens e mulheres, crianças, idosos, segurando a Bíblia, uma bandeira do Brasil, ser acusados de tentativa de golpe, com um simples ato de vandalismo. Que sejam punidos aqueles que eventualmente cometeram atos de vandalismo, mas que sejam punidos conforme a legislação e não por ter abolição violenta do Estado. Então, o que nós estamos assistindo aqui, senhor presidente, só para concluir, de fato é um absurdo, é uma vergonha que esta casa se porte diariamente como se nada estivesse acontecendo. Um brasileiro que foi morto, assassinado pelo Estado, pela omissão do Estado, e não garantir a esse homem, como outros tantos que ainda continuam presos, o mínimo direito de ter o devido processo legal, de ser julgado conforme as leis. Então fica aqui, senhor presidente, o nosso repúdio a essa morte de outros tantos.
Exatamente. Justiça. Ok. Essa tribuna para trazer e aqui traduzir e ao mesmo tempo externar, fazer ecoar em todo o Brasil aquilo que a grande mídia, por alguma razão, não deu cobertura. Ontem nós tivemos no sepultamento ou no velório de um preso político que veio a óbito ontem na Papuda, com seus direitos sido jogado no lixo, senhor presidente. Cléristo, carinhosamente chamado e conhecido como Clezão, 46 anos de idade, estava preso, apesar de laudos médicos que constatavam suas comorbidades, senhor presidente. E, na verdade, até a PGR já havia dado parecer de revogação dessa prisão desde o dia 1º de setembro. Mas, infelizmente, se passaram 2 meses e o Clésio veio a óbito. O que eu vi ontem, senhor presidente, com os meus olhos, foi uma esposa se debruçando por cima de um caixão, em lágrimas, de uma forma dolorosa. O que eu vi ontem, senhor presidente, foram 2 filhas desesperadas, amarguradas, em cima do corpo de um pai. O que eu vi ontem, senhor presidente, foi uma mãe idosa chorando sobre o corpo do seu filho Clésio. A verdade, senhor presidente, é que tentaram, de alguma forma, colocar uma credencial no Clésio, mas nós repudiamos veemente da tribuna desta casa. O Clésio não foi e não é terrorista, senhor presidente. É o grupo radical Hamas que está lá na Palestina, senhor presidente. Crianças, mulheres passando em praças públicas, em ruas, exterminando cidadãos comuns. São essas pessoas, senhor presidente, também são todos aqueles que fazem apologia ao Hamas, senhor presidente. São aqueles, senhor presidente, que fazem parte de partidos de esquerda ou de extrema esquerda e seus puxadinhos que estão por aí fazendo movimento pró-Hamas. Agora, a pergunta é: estão indo às ruas fazendo, senhor presidente, manifestação pró-Hamas em São Paulo, pró-Hamas no estado do Rio de Janeiro, pró-Hamas no estado do Espírito Santo? E aí, senhor presidente, para concluir, a pergunta que eu faço, encerrando a minha fala: por que o STF não manda prender essas pessoas que estão nas ruas, de fato, fazendo apologia ou fazendo manifestação a esse grupo que, de fato, são que estão exterminando pessoas comuns, pessoas simples? E eu encerro a minha fala, senhor presidente, aqui externando meu sentimento à família do Clésio, as suas 2 filhas, Para concluir, deputado, por favor. A sua esposa, a sua mamãe. O Clésio pode hoje, senhor presidente, ser considerado uma pessoa como patriota, mas não como terrorista. Hoje ele não esteve presente, meu desembargador doutor Sebastião, ali naquele ato, mas estava presente no coração de mais de 200 milhões de brasileiros.